Fala galera, bem-vindos ao canal. Nesse vídeo a gente vai discutir um problema do volume 2 do Moisés, de fluidos e termodinâmica, capítulo 2, problema 14. Ele diz assim: um avião tem uma massa de 2.000 kg e a área total de cobertura das asas é de 30 metros quadrados. O desenho de suas asas é tal que a velocidade de escoamento acima delas é 1,25 vezes maior que abaixo, quando o avião está decolando. A densidade da atmosfera é 1,3 kg por metro cúbico. Que velocidade mínima em km por hora de escoamento acima das asas precisa ser atingida para que o avião decole? Então, esse problema é um problema clássico de aplicação da equação de Bernoulli, e além disso a gente vai ter que aplicar a relação entre gradiente de pressão ou diferença de pressão e empuxo dinâmico. Vou começar então fazendo um desenho aqui, né, do perfil dessas asas. Vamos começar então fazendo um desenho aqui, né, do perfil das asas. Eu vou fazer um desenho em que dê para privilegiar um pouco a ideia do ângulo de ataque, né, do avião. Então aqui nós teríamos aquilo que é chamado de ângulo de ataque, né? E o perfil de escoamento, né? Essa aqui é uma asa cuja área efetiva a gente vai considerar não a área transversal, né, mas área de contato com o fluido que escoa. E o escoamento do fluido é mais ou menos dado da seguinte forma aqui, né? Acima das asas e abaixo. Como as linhas sugerem, né, e de fato pela hidrodinâmica desse problema, a gente sabe que as linhas acima da asa, né, e abaixo da asa têm velocidades diferentes, e a gente pode usar esse fato, inclusive, desenhando aqui um ponto 1 ao longo dessa linha de escoamento do fluido e um ponto 2 logo abaixo, né? Qual é o lance aqui? O lance é que, em termos dessas duas velocidades, a primeira questão que a gente deve se dar conta é que V1 é maior do que V2. V1 é maior que V2. E claro, em termos do princípio de Bernoulli, isso daqui a pouco vai se traduzir, né, por uma pressão que abaixo das asas é maior do que uma pressão P1 em cima, né? Então aqui nós teríamos a rigor uma pressão P1, uma pressão P2, e esse gradiente de pressões vai estar relacionado a uma força que a gente chama de empuxo dinâmico. Como há presença do campo gravitacional nesse problema, então existe também G ligado aqui, né? A gente vai tomar G aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, e a gente tem que orientar esse eixo, né? Então a gente vai chamar aqui uma direção Y, né, arbitrariamente, então na direção de menos unitário na direção Y, né? Então veja que para descrever esse problema, essa abordagem inicial ela é importante, né? Justamente porque são as variáveis de interesse que a gente até colocou aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer agora é esboçar os princípios gerais que a gente vai usar. Primeiro é a equação de Bernoulli, né? A equação de Bernoulli estabelece que a soma de pressão mais densidade de energia cinética do fluido mais a densidade de energia potencial, nesse caso, usando essa coordenada de altura y, tem que ser uma constante ao longo de uma linha de escoamento do fluido, né? Essa é uma propriedade importante que a gente vai utilizar aí para resolver o problema. Então, bom, vamos começar usando essa propriedade e as questões destacadas aqui. Então, a gente vai pegar ao longo da linha 1 e escrever P1 mais 1 meio
de ρ, a gente vai chamar de ρ0 a densidade do ar, né? Então, o fluido que escoa aqui, a gente vai dizer que ele tem densidade ρ0, né? É importante situarmos isso. Velocidade V1 ao quadrado mais ρg y1, que é a altura geométrica daquele ponto aqui, em relação a esse sistema de coordenadas, cuja essa linha aqui representa o zero, né? Então, eu poderia representar a origem desse sistema a partir dessa linha aqui. Aí, P2 mais 1 meio de ρ V2 ao quadrado, mais, aqui é ρ0 g y2. Então, essa é a equação de Bernoulli. Nós vamos denotar que essa equação é a nossa equação de número 1, né? A primeira equação que a gente vai trabalhar. E a primeira coisa que a gente deve notar nessa equação e no desenvolvimento, né, é o fato de que ρ tem um valor baixo. E o que isso quer dizer? As velocidades típicas, né, desses termos cinéticos, né, de energia cinética, tanto esse aqui quanto esse, elas vão superar em muito esses termos, porque em termos da diferença de altura, né, veja que os termos de densidade de energia cinética vão depender quadraticamente da velocidade. Então, essa justificativa vai servir para que a gente possa, de fato, eliminar essa, pelo menos de maneira aproximada, essa densidade de energia potencial gravitacional no fluido, porque, novamente, a gente pode desprezar isso frente a esses outros termos cinéticos, certo? Então, muito bem, seguindo avante, né, uma vez que essa questão tenha sido colocada, e sabendo que a pressão P2 é maior do que P1, né, embaixo, então eu vou estabelecer a diferença de pressão P2 P1 a partir dessa equação, que é 1 meio de ρ0, e aí nós teremos V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado. Essa será a nossa equação de número 2. Agora, nós temos que explicitar uma questão que vem lá do enunciado, que é a seguinte. Veja que V1, que é a velocidade acima das asas, né, tem um fator 1,25, né, vezes a velocidade abaixo. Então, a gente pode chamar esse fator de beta, né, beta é um número real, cujo valor já foi dado ali em cima, vezes a velocidade abaixo. Então, vou denotar aqui, ó, beta é igual a 1,25, né, para que a gente tenha esse número na cabeça. Então, agora eu vou basicamente reescrever a equação, né? Isso aqui é igual ao lado esquerdo a 1 meio de ρ0, densidade do ar. V2 passa a ser, então, fatorado, beta ao quadrado menos 1. Está tudo certo aqui com essa equação, obviamente, né? Porque a diferença de pressão é positiva e esse lado também vai ser positivo, certo? Então, muito bem. Só reescrever aqui para ficar uma equaçãozinha bonitinha. E aqui o número 3 para identificar essa equação. A seguir, a gente tem que se dar conta que é justamente essa diferença de pressão, né, que vai ser importante, que a gente tirou do princípio de Bernoulli para definir o equilíbrio de forças entre empuxo dinâmico e a força gravitacional. Por quê? Vamos lembrar que aqui o avião, né, no centro de massa aqui, a gente poderia denotar uma força peso associada. Então, enquanto o empuxo dinâmico não for superior ou pelo menos igual ao peso, o avião não vai levantar, né? Não vai levantar voo. Essa é a condição que a gente vai ter aí para que o avião decole. Então, a gente vem aqui e agora vamos falar um pouquinho sobre o empuxo dinâmico. Nesse caso, então, a gente vai usar a equação 3, né, como a gente já havia falado, e aí eu vou basicamente escrever que o módulo do empuxo dinâmico, ali naquela representação, obviamente o empuxo dinâmico, né, vetorialmente aponta na direção do unitário y, isso aqui é o contrário, tudo isso. Então, vou trabalhar com os módulos, né, fazendo algumas identificações importantes. O empuxo dinâmico, ele é a diferença das duas pressões vezes uma área efetiva, que nesse caso é a área das asas,
né? A área das asas justamente porque esse empuxo vai se dar pelo desbalanço de pressões e a área associada, né, a esse fenômeno é a área das asas, essa área de cima e a área de baixo, não a área transversal. Então, estando claro isso, qual é a condição agora, né? Essa equação a gente vai chamar, eu vou reescrever isso aqui em termos da 3, né? Só deixando claro, 1 meio de ρ, V2 ao quadrado, a área das asas, vezes o fator beta ao quadrado menos 1. Essa é a equação 4. Então, agora, a gente impõe, né, tendo a equação 4 em mãos, a gente impõe a condição de voo. Condição de voo. E essa condição de voo é que o empuxo dinâmico, nesse caso, tem que ser maior ou igual que o módulo do peso, né? Então é nesse caso que vai entrar aquelas variáveis que foram fornecidas ali no problema, né? Então veja, empuxo dinâmico dado pela equação 4 é 1 meio de ρ, V2 ao quadrado, área das asas, beta ao quadrado menos 1, que é maior ou igual que a massa do avião como um todo, que eu tenho que sustentar, vezes g. Isso daqui faz com que a gente tenha uma inequação para V2, né? Que eu tenho que ter V2 maior do que uma raiz. E essa raiz é 2 vezes a massa do avião, vezes g, sobre ρ0, sobre a área das asas, e o fator beta quadrado menos 1, né? Então essa é uma desigualdade de número 5, e a partir da qual a gente vê que vai existir uma velocidade mínima, né? Então a partir da 5, a gente já tira qual é essa velocidade, que é V2 mínimo, é a raiz de 2 vezes a massa do avião, vezes g, sobre ρ do fluido, nesse caso, área das asas, beta ao quadrado menos 1. Por último, eu queria notar que a velocidade V2, né, dada por essa equação 6, a velocidade mínima, ela é a velocidade abaixo das asas, é a velocidade aqui, né? Então, nesse caso, a gente tem que se dar conta disso e lembrar que o que foi solicitado para a gente foi a velocidade mínima em km por hora acima das asas, né? Acima das asas. Então, esse é o ponto. A gente vai voltar lá e vai lembrar que V2 é igual, né? Tem uma relação com o V1 mínimo, nesse caso, é igual ao beta V2 mínimo. Que justamente a gente está usando essa equaçãozinha aqui, né? Que a gente introduziu, né? O beta. E de onde a gente tira que a velocidade mínima tem que ser beta vezes essa raiz aqui, massa do avião, vezes g, sobre ρ0, área das asas, beta ao quadrado, menos 1. Introduzindo então os parâmetros do problema, né, a gente acha que, através dessa expressão, que a velocidade em metros por segundo vai dar 52,8 metros por segundo. O que então, né, se converte, multiplicando por um fator 3,6, né, da conversão metros por segundo para quilômetro por hora, vai dar aí 190,2, que é aproximadamente 190, né, considerando 3 algarismos significativos, quilômetros por hora. Então isso aí, de fato, encerra o nosso problema, né? Esse aqui já foi, então vamos para o próximo. Até a próxima.